Meus amigos, a notícia que está bombando hoje pelo mundo é a denúncia de Chris Hughes, o ex-colega de Mark Zuckerberg, aquele que o ajudou a criar o Facebook, que foi seu colega de quarto, de faculdade, inclusive, trabalhou depois com Zuckerberg por 5 anos, veio a público para dizer que Zuckerberg sempre teve ânsia pelo poder. Desde os tempos de faculdade, manifestava um interesse muito grande pelo poder e hoje, de fato, chegou ao poder. Chris Hughes, apresenta Mark Zuckerberg como um perigo que precisa ser controlado. Ele o apresenta como uma espécie de semideus que hoje tudo sabe, tudo vê e controla bilhões de pessoas do planeta, controla o que essas pessoas verão ou virão e o que elas consumirão. Portanto, ele pede reiteradas vezes que é preciso resolver esse problema. Um pedacinho da matéria do WorldNet Daily, tirada do The New York Times, diz o seguinte: a influência de Mark é impressionante, muito além de qualquer outra pessoa no setor privado ou no governo. Ele controla 3 principais plataformas de comunicação: Facebook, Instagram e WhatsApp, que bilhões de pessoas usam todos os dias. E diz também: o Mark sozinho pode decidir como configurar os algoritmos do Facebook para determinar o que as pessoas veem em seus feeds de notícias, que configurações de privacidade elas podem usar e até quais mensagens serão entregues. Ele define as regras de como distinguir o discurso violento e incendiário do meramente ofensivo e ele pode escolher desligar um concorrente, adquiri-lo, bloqueá-lo ou copiá-lo, advertiu Hughes. Pois bem, meus amigos, está aqui uma denúncia que não deixa a menor dúvida. Zuckerberg foi manipulado desde o princípio para ser o homem poderoso que é. E vou tentar explicar em poucas palavras, ou melhor, vou tentar explicar fazendo algumas analogias. Dia desses, o bispo Bergoglio falou do Vaticano que a ONU precisa criar urgentemente um poder supranacional para salvar o planeta. Um poder que possa tomar decisões acima dos interesses regionais para controlar o aquecimento global que está destruindo o planeta. Por que eu estou usando essa comparação? Porque a melhor forma de criar um governo mundial ou um controle mundial, uma força mundial, é apresentar um perigo mundial, um perigo capaz de destruir a todos, indiscriminadamente. No caso de Bergoglio, esse perigo mundial é o aquecimento global. Poderia ser outro. Imaginem se estivéssemos sendo informados de uma grande invasão de alienígenas hostis, perigosos, que vieram dos confins do universo para nos matar e escravizar e tirar os nossos recursos. Precisaríamos do que nesse momento? Uma força mundial, uma força militar mundial, sem particularidades, sem regionalismos, sob, evidentemente, a batuta de um governo mundial. A terceira via é essa que nós estamos vendo. Uma terceira possibilidade é a existência de um gênio do mal. Um cientista maluco, o estereótipo do cientista maluco que cria uma máquina superpoderosa capaz de espionar todos os habitantes da Terra. E não só espioná-los, mas controlá-los, torná-los seus objetos. Pois é o que Chris Hughes tem dito. Esse cientista está aí, ele existe. E para efeitos de propaganda, ele é muito mais real hoje. O perigo Zuckerberg parece-nos muito mais real do que a ficção do aquecimento global. Porque Zuckerberg, de fato, tem poder. Ele foi criado para isso, para ser esse sujeito
que quer controlar o mundo, simples assim. É um garoto que se deixou inebriar pelo poder, é ainda um garoto, meio maluquinho, provavelmente já não consegue mais distinguir os limites naturais da sua existência e está cada vez mais alucinado com o seu brinquedo, os seus brinquedos, Facebook, Instagram e WhatsApp. Pois é, por trás de Zuckerberg existe, claro, uma força muito maior do que Zuckerberg. Alguém o está controlando, não tenho a menor dúvida. Por enquanto nos é muito difícil dizer quem controla Zuckerberg, mas alguém está controlando Zuckerberg sem que o próprio Zuckerberg saiba. Deram corda para o rapaz, abriram, aplainaram os seus caminhos para que ele chegasse ao poder. Uma vez no poder, evidentemente que a ambição de Zuckerberg trouxe à tona uma série de escândalos. Todo esse poder de manipulação mundial veio à tona. E tudo isso foi planejado, era para vir mesmo. Tudo isso foi feito para escandalizar, era para escandalizar. Se nós lermos com atenção o que Chris Hughes escreve, nós veremos que tudo isso foi muito bem planejado. Principalmente pela forma como a matéria termina. Ela diz o seguinte: Hughes propõe uma série de saídas, mas a principal é a seguinte: uma série de saídas para resolver o problema. O problema que eles criaram. Qual é o problema? Uma figura, um semideus que quer controlar o mundo. Então Hughes apresenta a solução. Hughes propôs uma nova agência governamental para proteger a nossa privacidade. Abre aspas, palavras de Hughes. Finalmente, a agência deve criar diretrizes para um discurso aceitável nas mídias sociais. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, o monstro está aí, é um semideus, ele tem um poder quase que absoluto, mas precisamos lutar contra isso, precisamos barrá-lo antes que seja tarde. Como faremos? Criaremos um poder ainda maior. Sob o argumento de que precisamos ser protegidos, então surge aí a ideia de um organismo ainda maior, um controle ainda maior do que Facebook, Instagram e WhatsApp possuem juntos. Um poder governamental, mas que esteja evidentemente acima de legislações particulares e poderes particulares de estados nacionais. Ou melhor, num português bem claro, um serviço de inteligência mundial, uma agência mundial de inteligência. Essa é a proposta. Mais um passo para a criação do governo mundial. Isso é inequívoco. Criaram um monstro e agora estão vendendo a solução. Há poucos dias atrás, o general Santos Cruz, Souza Cruz lembra cigarro, mas esse é outro assunto. Santos Cruz disse que é preciso sim, as redes sociais precisam ser controladas sim. Ele manifestou isso como um desejo. E vejam, se ele está alinhado com esse aparentemente inocente, com essa aparente inocente proposta de Hughes, não sabemos. Se existe aí um conchavo para isso, a ponto de já ter chegado aqui no Brasil, isso não sabemos. Pode ser que tenha sido mero acidente, mera casualidade. Mas que ouviremos esse discurso mais e mais e mais daqui para frente, não tenho a menor dúvida. O plano do governo mundial está sendo colocado em prática já há muito tempo, mas agora grandes líderes como Bergoglio, por exemplo, já deram a sua face, já emprestaram a sua face para o projeto. Com essa de pegarem Zuckerberg como modelo, como uma necessidade, como um sujeito perigoso que exige algo gigantesco para combatê-lo, bem, agora nós não temos mais dúvida.
Isso é o que vem pela frente aí, ó. Mais controle, mais Estado, para o nosso bem, evidentemente. Até depois.